larga a brasa na TV. Aí fora tá frio, aqui tá quente. A brasa, mora. Estou aqui com o André Rodini. O André Rodini é da Bacia 21 do PV. Ele vai explicar o que é a Bacia 21, o que é o Partido Verde, e depois ele vai me responder o que houve que o partido não concordou com as palavras do Marcos Papa, que foi expulso do partido. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a você, Morandini, e obrigado pela oportunidade que você deu ao Partido Verde de vir aqui esclarecer alguns fatos. É um direito. A gente precisa esclarecer, porque às vezes fica só uma versão rodando por aí e nem sempre ela está na íntegra, né? E é isso que a gente veio fazer, esclarecer. Ô André, em primeiro lugar, quais foram os motivos que levaram vocês a expulsarem o vereador Marcos Papa? Não é um contrassenso o partido ter um só vereador e expulsá-lo? Isso é justamente o que o Partido Verde pensa que tem que ser feito. Fazer o certo mesmo que tenha que cortar na própria carne. Pensamos assim, nós fazemos parte de um grupo, de uma agremiação esportiva, tem suas regras. Nós fazemos parte de um grupo religioso, tem suas regras. O partido político não é diferente, porque é um grupo de pessoas que trabalham sempre na mesma regra. A regra que vale para A, vale para B. E quando um dos filiados descumpre com as regras do nosso partido e ele não se vê mais em condições de representar o partido vê por bem não tê-lo mais entre seus membros. Foi isso que aconteceu. Mas peraí, por que o partido não quis vê-lo mais dentre os seus membros? Vamos lá. Quais foram os elementos motivadores? Muito bem. A infidelidade partidária não é exatamente aquilo que foi falado aqui ontem no programa. Por quê? Os projetos que estão em consistência, que estão de acordo com o ideal do PV, são ótimos, não tem nada contra isso. A infidelidade partidária se caracteriza quando o filiado ele vai contra aquilo que está escrito no estatuto. Por exemplo? Por exemplo, o que ele já falou e que é o que está se valorizando mais do que o resto, que é a falta de pagamento, enquanto filiado, está no estatuto que tem que fazer uma contribuição, e a falta de 1/5, pelo menos, de assessores no gabinete. E é isso que eu quero deixar claro aqui. Como assim? O partido exige X assessores? 1/5 Então, dos quantos assessores. assessores são? Bom, ele tem 7, se fosse ele e mais um filiado, estaria de bom tamanho, mas aqui é que está. Nós não queremos colocar ninguém que não seja do time dele. O que ele poderia ter feito era filiado um dos assessores dele, competentíssimos, ao Partido Verde, estava resolvido. Ninguém quer boquinha no gabinete dele, ninguém quer colocar gente que não seja do time dele no gabinete. Porém, se está no gabinete, se está trabalhando para um vereador de um partido, que se filie. Pelo menos assim você frequenta as reuniões que não frequentava, né? Toma conhecimento das decisões partidárias e anda nesse caminho. Vou te dar um exemplo. Quando nós tivemos a eleição para prefeito aqui em Ribeirão, essa última, o Partido Verde viu por bem se coligar com o PSDB. Por quê? Nós éramos e somos oposição ao atual governo. Quando nós falamos assim, nós vamos lançar candidato, nós colocamos a questão bem clara. Quem for do Partido Verde que tiver em cargo de confiança, abra mão do cargo de confiança, porque nós estamos entrando numa disputa eleitoral. Você é político, você sabe a importância disso. Ex-político, mas você sabe a importância de, em uma eleição, tá todo mundo falando a mesma língua. Ele, que era secretário de governo da mesma prefeita que ganhou essa, teve cargo de confiança, depois foi para a FIPASE, cargo de confiança. Quando nós já estávamos em disputa eleitoral, quebrou mais um item do estatuto, que caracteriza como infidelidade partidária, ou seja, não acatou a decisão do nosso partido de entrar em oposição direta ao governo que se apresentava. Né? E se nós quiséssemos boquinha ou cargos no governo, que não é o que nós queremos, porque nós somos oposição, nós teríamos composto com a atual prefeita,
17 partidos Iria entraram para a nessa. base aliada. Ia para a base aliada. Não somos, não fomos. Agora, ele era da base aliada antes. Quando ele foi secretário dela, quando ele ocupou o cargo executivo na FIPASE, pago com dinheiro do município, então ele era dela. Aí depois ele mudou, virou oposição. Para a gente isso é incoerência, porque foi um senso de oportunidade. Agora, outra coisa. Vocês o acusaram de estar montando o partido da Marina Silva, é isso? Isso não é problema. Isso não caracteriza a infidelidade partidária, porque o PV, ele é pela pluralidade partidária. E ela foi do PV também. Ela foi do PV, ela foi do PT. Aí ela não se deu bem lá com a Dilma, conseguiu, na oportunidade, vir para o PV. Nós acreditamos que ela fosse acrescentar ao PV. Quando ela viu que não ia ser dona do partido, saiu do PV e foi montar o partido dela. Então isso não é o problema. Qual que é o problema? Por exemplo, durante a campanha, ela veio a Ribeirão Preto, durante a campanha. E lá na USP, criticou a nossa coligação do PV com o PSDB. A Marina Silva? Ela estava aqui em Ribeirão, criticou aqui, para todo mundo ver. E ele acompanhando ela, porque ele era o cicerone dela aqui em Ribeirão. Né? O outro fato, quando ele foi lá em Brasília, gravou um depoimento com ela lá, vários políticos foram a Brasília gravar depoimento com ela. Esse depoimento era de 1 minuto e 20 segundos, mais ou menos. E ele queria colocar isso no tempo de TV, tirando o tempo dos outros candidatos do Partido Verde e usando uma figura, dado o tamanho e do peso da Marina, uma figura importantíssima, que desequilibraria o pleito. Né? Mas isso não era o problema. O problema é que ela não era mais do PV. Então como é que nós íamos usar uma pessoa que não era do PV em horário do PV? Não é possível. Todos que apareceram na televisão, no horário que a gente tinha, e o PV é um partido nanico, nosso horário era pequenininho. A gente tinha 20 segundos cada candidato para dar o nome, o número e falar alguma coisinha. Agora, como é que a gente ia pôr um vídeo de 1 minuto com a Marina Silva? Não dava. Então, aí a coisa começou a azedar, o Morandini. Já faz tempo. Mas já faz muito tempo, desde quando a Darcy Vera quebrou a promessa que fez, porque a gente era coligado com o DEM, com o Democratas, que era o partido dela. Nós tínhamos, como acordo naquele tempo, a Secretaria de Meio Ambiente, que depois nos foi tirada e aí nós entramos para a oposição de vez. E quem ficou no governo teve que sair. Quem não saiu... Quem representava vocês na Secretaria do Meio Ambiente? Era Joaquim Rezende. E ele continuou no PV? Não, ele saiu. Ele pediu para sair do PV e nós entendemos que foi uma coisa bem honrosa ele ter pedido para sair, porque ele optou por ficar junto com a Darcy Vera. Já o outro, que é o nosso vereador, ele vai tocando o barco até onde dá para a hora oportuna sair do partido e deixar o partido na mão. E isso tem que ser dito, é uma verdade chata de ser falado, mas infelizmente quando a gente não fala a íntegra do motivo, fica falando que é por causa de R$230 por mês, ô Morandini. Pelo amor de Deus, se esse fosse o motivo para expulsar, a gente fazia caixinha para poder ajudar o vereador. Mas explica uma coisa, vocês não poderiam mandar a cobrança lá para a Câmara e determinar que fosse deduzido do subsídio? O que aconteceu foi o seguinte, o nosso ex-tesoureiro fez várias cobranças telefônicas para ele. Então ele tinha consciência, ele sabe estatutariamente que ele tinha que pagar. Falava então que tinha falado com o presidente. Quando falava com o presidente, falava que tinha falado com o tesoureiro e não pagava. Por quê? Isso tem um motivo. Quem paga esse dinheiro era pago para a executiva de São Paulo, não para a nossa aqui em Ribeirão Preto. Esse dinheiro nunca veio para Ribeirão Preto. Então a executiva de São Paulo mandava os boletos para lá, os boletos não eram pagos. Se os boletos não são pagos 3 meses de inadimplência do partido, toma-se a executiva. E talvez tivesse sido essa a intenção. Não sei, não posso julgar. Mas aí, quando foi notificado, então, para pagar, porque já havia sido feita a cobrança por telefone, quando foi notificado via cartório, achou-se um absurdo isso. Ué, como é que nós vamos fazer? Fizeram a notificação via cartório do débito. Do que devia. E não foi pago.
E aí ainda tem uma pendência aí financeira para pagar. Mas isso não é o importante. O nosso partido é maior do que isso. Nós não queremos saber desses R$ 230. O que nós queremos é a ética. A ética é o comportamento do cidadão durante a sua vida inteira, naquele tom, naquele nível. Então, se hoje eu estou junto, abraço, não sei o quê, amanhã eu falo, olha, esse abraço não valeu, não tá... O que é isso? Quando nós somos oposição, nós somos oposição. E o PV é oposição à administração atual. Com todas as letras. Fomos durante a campanha eleitoral para prefeito, somos agora até que se confirmem os resultados finais aí que nós teremos pela frente. E nós não podemos... Resultados finais quais? Ué, não está cassado em primeira instância? O tribunal não confirmou? Nós estamos esperando o veredito. E aí sim, se isso acontecer nos próximos 3 anos, né? Porque pode ser que se enrole isso aí um tempão. É a questão eleitoral, vamos dizer que se decida. O PV é vice-prefeitura do PSDB. O PV é maior do que um cargo de vereador. Através do Gilberto Abreu. Mas claro. Gilberto continua no PV? Ué, até que consta, ele não pediu desfiliação nem nada, ele é PV. O Gilberto é um dos fundadores do PV aqui, junto com o Edmur, junto com o próprio Marcos Papa. Então, agora, falar que nós estamos brigando por causa de R$ 250 mil, para com isso. E isso é que é ser pequeno, né? Nós somos maiores do que isso. Nós temos um projeto de governo que não é redução de tarifa de ônibus, que é desenvolvimento de monotrilho, que é desenvolvimento do transporte coletivo mais amplo. É isso que nós temos que buscar enquanto Partido Verde. Nós temos que buscar uma fundação, como é o Santa Lídia, que funcione, que use técnicas de homeopatia, voltadas mais para o tratamento correto das pessoas e muito mais barato. Isso é administrar com gestão, pensando nas causas verdes, que são as nossas causas de verdade. Agora... ele falou que a gente criticou o que a cidade elogiou, que foi aquele projeto de não votação no apagar das luzes lá, parece que é isso, que tem um projeto dele que... Por que o PV foi contra? O PV entende que o vereador deve votar o ano inteiro, conforme ele for chamado, e não se abster de votar em período de recesso. Ué, se tem algum projeto polêmico, ele será votado no último dia que for permitido, não tenha dúvida disso. E ele vai passar, porque você sabe como é que funcionam as coisas. Então, o que o parlamentar tem que fazer é votar de acordo com a consciência dele. É votar o tempo todo e não se abster de votar e não pedir recesso. Mas e se a consciência dele for contrária à consciência do partido? Ele vota de acordo com a consciência. Vota de acordo com a consciência do partido. Mas ele segue a orientação partidária. Então, por exemplo, todas as votações, nós não estamos falando que ele votou errado. O projeto poderia ter sido melhor. É isso que a gente está falando. O vereador é bom, os projetos do vereador é bom, enquanto vereador. Enquanto membro filiado do Partido Verde, deixou de cumprir várias coisas. É o seguinte, vocês resolveram defenestrá-lo, vamos usar essa do partido, vamos assim, expulsá-lo, através de uma reunião. Seguiram todos os trâmites da expulsão? Nós seguimos todos os trâmites. Nós temos, inclusive, ele tem cópia de todos os documentos que estão lá já com o assessor dele. Foi o seguinte, nós fizemos reuniões, o PV faz reuniões mensais, tá? Reuniões plenárias, tá? Então, ele tem acesso, ele é convidado a participar. Então, se não vai é porque não quer ir, né? Então, nós... esse ano elegemos o Conselho Municipal do PV, em reunião aberta, lá na Câmara Municipal. Eu não entendi esse negócio de bacia 21. A bacia é assim, é só uma nomenclatura que o partido dá para divisão regional. O estado de São Paulo é dividido em 21 bacias hidrográficas. A do Rio Pardo e do Rio Sapucaí, que compreende os municípios desde Caconde até Icém e até o norte aqui Franca, são da Bacia 21. E eu sou o coordenador da Bacia 21, o porta-voz que se reporta a São Paulo. Tá? Então passa por mim todos esses municípios aqui da Bacia, ou da região, como queira. Então, nós fizemos as reuniões, elegemos o Conselho de Ética. Foi levado ao Conselho de Ética o pedido dos 2 filiados que pediram a expulsão. O Conselho de Ética votou pela expulsão. Votou pela expulsão? Trouxemos para a Executiva, na presença dele, uma reunião que durou 3 horas. E ele estava presente? Ele,
os 2 assessores dele estavam todos presentes, tinha membro que não era da executiva também presente, tudo aberto. Aberto dentro do PV e para os interessados, obviamente. E ali nós discutimos, e ali nós demos uma chance de defesa, não apresentou uma razão para... bom, nós já discutimos sobre isso. Não apresentou as razões. E aí ontem ainda falou que quando perguntado ninguém soube responder por quê, que a infidelidade partidária seria desacordo com os seus projetos. Nada a ver. Segundo o estatuto do PV, Sim. ele foi expulso, ele perde o mandato ou não? Olha, o mandato é do partido, Sim. em todos os partidos. No PV não seria diferente. Mas vocês vão ingressar com pedido de perda de mandato também? Muito provavelmente sim. Ele diz que está fazendo um recurso para São Paulo. Se o senhor é quem encaminha o recurso para São Paulo, obviamente que ele não obterá amparo na direção. Negativo, não. Ele vai encaminhar para a Executiva de São Paulo. Isso. Eu estou encaminhando o processo. Ele, se for fazer alguma outra defesa, vai fazer lá em São Paulo. A nossa parte aqui está encerrada, né? Aqui... Quem é o responsável pelo diretório de São Paulo? Marco Antônio Mirós, é o presidente da estadual. Da estadual. Sim. Bom, Marco Antônio Mirós é ligado a vocês. Não é ligado, nós somos um partido. Sim, exatamente. Nós estamos todos juntos. Se vocês são se você é da Bacia 21, obviamente que foi indicado por quem? Não foi indicado, foi eleição. Foi eleição? É isso que eu quero dizer. Dentro do Partido Verde, nós somos todos eleitos em cada cargo que nós executamos. Inclusive, agora em outubro, teremos eleição para a executiva local de Ribeirão Preto. Então, não existe indicação. É isso que nos difere dos outros partidos. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto tem vários partidos. Tem partido que é praticamente genético, que é passado de pai para filho. Tem partido que é de sindicato, que é passado de presidente para presidente de sindicato. E tem partido como o nosso, que é o Partido Verde, que tudo é feito por eleição entre os filiados. Bom, o André Rodini, do Partido Verde. Estamos tratando do caso do Marcos Papa, que corre o risco até de perder o mandato, se porventura vingar a proposta partidária de caçar aquele que tem infidelidade partidária. Pensamos da seguinte forma, Morandini. Quantos votos foram necessários para eleger o vereador? Em Ribeirão Preto, quantos votos? O coeficiente eleitoral foi por volta de 13 mil votos. Ele teve quantos votos? 4.900 votos. Os outros votos foram dos outros? Dos outros que colaboraram. Quantos votos teve o PT? O PV? 18 mil votos. Aproximadamente 18 mil votos. Então, o que deu para eleger um e sobrou metade. Mas o que aconteceu foi o seguinte, mais da metade dos votos necessários para eleger o vereador atual são do PV. Não são do candidato, da pessoa do candidato. Aqui no Brasil, nós temos uma tendência em votar na pessoa e não no partido, mas ainda assim, o Partido Verde de Ribeirão Preto teve 900 votos de legenda. Só o partido. De legenda. O que é isso? O sujeito vai lá, aperta 43 e confirma. Ele não votou em candidato, ele votou no partido. E isso vai para ele. Isso vai para o contexto. Então, é muito importante que a gente saiba que a gente sempre está votando no partido. O partido que defende as ideias que são de acordo com as de você. Claro que tem um elemento ou outro que tem mais afinidade com o eleitor. Então, o eleitor vota nessas pessoas, mas ele, por ser filiado a um partido político, tem que prestar contas ao partido. E enquanto não existir candidaturas independentes no Brasil, todo o processo eleitoral passa por um partido político. Seja ele partido de esquerda, de direita, de centro. O nosso sistema eleitoral é assim, nós não conseguimos fugir disso agora. Porém, se os deputados, os senadores mudarem a lei eleitoral e permitirem o voto distrital, que é uma bandeira do Partido Verde, quem sabe pode pedir também a candidatura independente. E aí ninguém precisa de partido político para se eleger. Só que enquanto isso não acontecer, é tudo fantasia. Bom, agora vamos falar dentro de regras estabelecidas, se são ou não obedecidas e a justiça ampara, ou não, é que vamos verificar agora. Qual é o rito? Vocês mandam o processo para São Paulo.
Ele tem 15 dias para apresentar a defesa. Sim. Tá A certo? partir de... A partir do dia que eu encaminhar o processo... Não é o dia que vocês expulsaram. Não, na verdade, do dia, começava a contar a partir do Sim. dia que foi expulso. Só que novos elementos entraram na coisa, assim, o fato de eu estar aqui hoje já é uma coisa que nos toma tempo, então eu devo encaminhar hoje à tarde e vou pedir para que a Executiva de São Paulo conceda 15 dias a partir da entrega do SEDEX, da documentação, tá certo? Para que não haja dúvidas sobre a lisura do processo. E quando é que você vai mandar? Hoje. Hoje? Hoje. Quer dizer, 15 dias a partir de hoje. Há 15 dias a partir de hoje. Aí São Paulo pega todo o processo, analisa e dá o veredito até quando? No 15 dias? Bom, ele tem 15 dias para apresentar a defesa. Depois que ele apresentar a defesa, o partido tem mais 15 dias para dar o veredito. Aí fini. Fini. Aí passa para a Justiça Eleitoral, para a Justiça... Não, a gente deve comunicar ao cartório eleitoral já essa semana de imediato a respeito do que consta na ata do nosso partido. Já agora? Nós comunicamos à Justiça da expulsão. E aí, quando vier a confirmação ou não, porque pode ser que nós estejamos todos errados. E ele continua ainda como vereador na Câmara? Claro, enquanto ele não for julgado em última instância, ele continua vereador. Mas cá entre nós, em termos partidários, é interessante vocês colocarem um único vereador? Veja bem, não seria melhor conversar, tentar... Morandini, todas as formas de conversa foram tentadas. Né? Esse caldo vem azedo aí já faz muito tempo. Na verdade, assim, é difícil a gente falar disso. É uma coisa chata, é uma coisa interna. É como se a gente estivesse falando da família da gente. Porque nós somos... É um divórcio, né? É um divórcio, é uma coisa traumática. Ele causa dores, ele causa mágoas, né? Dos dois lados. Digamos que não exista vencedor num negócio desse. Porém, o que tem que ser feito, tem que ser feito. É estatutário? É estatutário. Não cumpre? Não cumpre. Infelizmente não tem como. Os membros da executiva votaram? Todos votaram, teve um voto contra, que foi o do Gilberto Abreu. Os demais, quantos são? Nós somos em 9, 7 com direito a votos. Então foi isso que aconteceu, tá certo? Já no Conselho de Ética também foi unânime a votação. Todos assinaram o documento pedindo a expulsão. Então... Ele já passou pelo Conselho de Ética, passou pela Executiva, passou por todos. Nós fizemos todo o processo. O que é importante salientar é o seguinte. O Partido Verde, quando você me pergunta assim, vai cortar na própria carne? Vai. A leitura que nós vamos passar dessas manifestações na rua não é a leitura que foi dita aqui ontem. A leitura é que nós buscamos a ética e nós cortamos na nossa própria carne se preciso for. E é isso que está acontecendo, porque você pode gostar do Partido Verde, você pode não gostar do Partido Verde, mas você não pode falar que o Partido Verde é igual aos outros. Por quê? Nós temos um estatuto que nós seguimos a regra, nós temos eleições internas, nós temos conselho de ética, nós temos livros, atas e reuniões mensais. Nós vamos à mídia e damos esclarecimentos à população. Qual outro partido faz isso em Ribeirão Preto? Que eu saiba, faz pouco tempo que eu estou na política, mas nos últimos 10 anos eu nunca vi um partido político ir à TV explicar os problemas que acontecem. Perfeito. E nós estamos aqui dando-lhe a oportunidade, não por razões jurídicas e nem eleitorais exigidas pela Justiça, mas abrindo o espaço do outro lado. Claro, a ampla verdade, ela tem que ser buscada a todo custo. Vale lembrar o seguinte, que tem um ditado que diz assim, para os amigos não é preciso explicar, para os inimigos não adianta explicar. Então, o que a gente está tentando passar aqui para o ouvinte, que o seu programa é um programa que traz a verdade, parece que está no DNA do Morandini falar a verdade, é importante que se ouça os dois lados e que a população entenda, né? Mas ainda informa o seguinte, nessa sexta-feira agora, nós faremos uma nova reunião extraordinária da Executiva e nós vamos votar pelo sim ou pelo não de colocar todo o material do processo no site do PV e que fique aberto à população com toda a transparência possível. Amanhã. Sexta-feira amanhã. Pode passar para mim que eu anuncio.
Tá bom. Muito obrigado, André Rodini. Eu que Foi agradeço. tudo esclarecido. Da minha parte, sim. Então tá bom. Obrigado. Muito obrigado a você, telespectador, e aguarde, poderemos ter menos um vereador na Câmara. Ou um outro do PV. Obrigado, até amanhã.